paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma aula que vamos estar iniciando agora, pedindo que os irmãos apanhem um lápis, um papel, para que a gente possa fazer algumas anotações referente ao nosso estudo dessa tarde. Então vai ser a última aula que eu estarei dando, mas eu vou colocar depois um vídeo adicional aqui, para dar um exemplo para os irmãos de homilética. Então eu quero que os irmãos estejam nesse momento juntamente comigo, fazendo uma oração para que Deus venha nos abençoar. Eterno e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecido por tudo aquilo que tem nos concedido até este momento, te pedindo nesse momento que Tu venha nos dar sabedoria, Senhor, para que possamos falar da Tua palavra e que nossos corações, nossas mentes possam estar abertos, Senhor amado, para que possamos entender aquilo que Tu queres, Senhor amado, que nós venhamos aprender contigo. É o que eu te peço nessa tarde, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, na última aula, eu tinha deixado um pouco do conteúdo para trás, e para me deter mais em homilética. Então a gente vai retornar novamente ao texto um pouco mais atrás, para que a gente possa retomar novamente de onde a gente parou. Então a gente vai parar ali na folha de vocês, talvez seja a folha número 8, que vai dizer assim, dialogar com o texto. Então nós vamos começar por ali, e eu quero fazer nessa tarde, né, um estudo mais minucioso, e é por isso que eu pedi para os irmãos ler o livro de Judas, né, que é um livro bem curto, é um capítulo só. Então, aqui vai dizer, né, porque o autor escreve isso, o que a igreja estava passando por ele escrever isso, em que circunstância o autor estava, preso, solto, etc., por que ele ensinou dessa forma. Então, nós vamos ver com respeito, então, vamos fazer uma análise, né, do livro de Judas, o que Judas tem para nos falar. Porque é um livro pequeno para que a gente possa estudar, então não vai ter muitos problemas. Então nós vamos ver que, abrindo aí a sua Bíblia, né, você já está com a sua Bíblia aberta aí para nós acompanharmos a leitura. Então, o livro de Judas, né, ele está antes do livro de Apocalipse. E ele tem 25 versículos. Né? São 25 versículos que tem o livro de Judas. É um livro pequeno, mas porém com um grande conteúdo apologético. Né? É um grande conteúdo que em defesa da nossa fé também, né? Visto que alguns problemas estavam surgindo ali na igreja em Jerusalém, e ali ele está escrevendo essa epístola. Então nós vamos começar já lendo, né, o primeiro versículo. Então diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Então aqui ele está fazendo uma referência no versículo 1, né, que é irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. E aí nós vamos ver em Marcos 6, versículo 3, nós vamos ver quem eram os irmãos de Jesus. Você vai acompanhando a sua Bíblia aí depois, você já anote aí do lado aí no papel, você vai ter a referência nesse versículo em Marcos 6, versículo 13, e Mateus 13, 55, quem eram os irmãos de Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos, e menciona os irmãos, o nome dos irmãos dele. Mas fala também de irmãs, só que as irmãs não é mencionado na Bíblia, ele não está descrito nesse versículo, né? Nesses dois livros, Mateus e Marcos, fala dos irmãos de Jesus. Então, Judas é um dos irmãos de Jesus. Então, nós vamos ver ali que o versículo 13, ele já começa a falar, né,
Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui, esse livro de Judas, ele está fazendo uma menção sobre batalhar pela fé, manter firme a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque logo após, já o versículo 4 já está dizendo por quê. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, no meio da igreja, estava ali, haviam se introduzidos falsos mestres, né? Grupo de pessoas que estavam aqui deturpando a fé, estavam desviando o povo. Então eles estavam mencionando que a graça de Deus agora permitia que até mesmo o pecado, né? As pessoas poderiam pecar porque a graça de Deus, ela aceitava, né? Mas nós vamos ver que ele está combatendo aqui agora esses falsos mestres, essas pessoas que querem fazer com que a graça lhes permita a pecar. Mas você pode também conferir na sua casa, em Romanos 6, versículo 1 e 2, que vai falar também sobre a graça e vai falar também que a graça nos foi dada, é um ato imerecido, né? Mas nos foi dado, mas também a graça não nos permite a sermos pecadores contumaz, né? Reincidente, sempre está pecando. Mas sim, nós podemos pecar e pedir perdão a Deus, né? Mas não podemos cair na rotina, né? Ser contumaz, rotineiramente está pecando. Então era isso que esses homens vinham infiltrados no meio da igreja e começaram a pregar a respeito disso aí. Então, eles estavam fazendo com que a graça de Deus viesse, eles pregavam que a graça de Deus permitia que eles poderiam pecar deliberadamente, mas não era assim. Então, Judas começa a escrever, né? Então, ele começa a lembrar, e ele vai trazer alguns assuntos. Então, ele diz assim, mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que... tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, esses homens eram homens que estavam realmente obstinados ao pecado, ao erro, e Judas traz uma lembrança, né, do Velho Testamento, daquelas pessoas que foram mortos, né, no deserto, porque a Bíblia nos fala em números, e você acompanha aí na sua Bíblia, aí você anote aí para acompanhar depois, Números 14, versículo 29 e 30, e vai nos falar ali que Deus se aborrece do povo, e ele ali determina que todos aqueles de 20 anos para cima que saíram do Egito iriam morrer no deserto, por motivo da idolatria, murmuração e incredulidade. Então, era uma das coisas que estes homens, né, eles também estavam apregoando, eles estavam muitas vezes fazendo com que o povo viesse a perder a sua fé, e através dessas coisas, né, idolatria, murmuração, credulidade. Mas aqui Judas já fala, né, que o povo no deserto ficou, né, morreram por causa disso aí. Então aqui ele faz essa lembrança. Então ele diz, né, mas quero lembrar-vos. Então ele faz essa lembrança. Então ele cita o povo que saiu do Egito, né, que era um povo que também que estava na incredulidade, um povo que estava no pecado e na idolatria, e ele faz essa lembrança. Então aqui também ele vai fazer também uma menção aos anjos que não guardaram o principado, mas deixaram a sua própria habitação e reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aqui nós vamos ver também que ele está falando dos anjos caídos, né? Que a Bíblia fala sobre a grande rebelião do céu, que Satanás foi expulso do céu. Então, fala também sobre a rebelião. Então, você pode conferir aí
na sua Bíblia, ou anotar, depois você vê, 2 Pedro 2,4 e Ezequiel 28,15. Então, que estão aprisionados, né? Esses anjos caídos ficaram aprisionados no Tártaro, né? E por causa da sua rebelião. Então, alguns desses demônios ficaram lá. Outros estão aí circulando, né? Satanás está solto também, mas esses aqui ficaram presos. Então, ele também faz uma menção, né, sobre os anjos caídos. E assim ele continua, né? Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui ele cita também Sodoma e Gomorra, como cidades impiedosas, né? Em cidades de perversão sexual. Então você vai ver, né? Pode ver aí, anota na sua Bíblia para você ver depois, Gênesis 19, versículo 24 ao 38. Então nós vamos ver que a cidade era tão perversa, né? O pecado tinha tomado conta dessa cidade, e Ló foi mandado sair de Sodoma e Gomorra com a sua família. A sua mulher olhou para trás e ficou, né, virou uma estátua de sal. Tanto é que a iniquidade era tanta que, após saírem de lá, as filhas de Ló embebedaram Ló, deram vinho para Ló, e aí elas pegaram e coabitaram com Ló, seu pai. Aí ocasionou incesto, que daí saíram as duas nações, né? Os moabitas e os amonitas. Então, o pecado tinha tomado totalmente conta de Sodoma e Gomorra. Então, esses homens aqui que Judas está falando são homens também que pregavam a perversão sexual no meio do povo, né? Então, Judas combate aqui. Uma grande carta apologética, né? Fazendo com que os irmãos possam batalhar na fé, não dando mais ouvidos para essas pessoas que se infiltraram no meio da igreja, esses ímpios, essas pessoas que estavam ali como ovelhas, mas eram lobos. Então ele vai fazendo uma referência, ele vai trazendo textos e lembranças do Antigo Testamento, para a gente ver que o Antigo e o Novo Testamento, eles caminham junto. Então ele vai fazendo todas essas coisas. Mas aqui ele está fazendo a lembrança, porque no versículo 5 diz: mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o povo de Israel, né, que saiu do Egito, os anjos que se rebelaram, né, nos céus, estão aprisionados. Sodoma e Gomorra, né, como sendo sinônimo de perversão sexual, o que estava acontecendo, né? Esses homens querendo perverter aqueles que têm os bons costumes dentro da igreja. Então nós vamos vendo. E contudo também estes semelhante adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então esses homens aqui que estavam infiltrados no meio da igreja, eles não respeitavam as autoridades, não respeitavam os servos de Deus que estavam a liderança, né, que estava na frente da igreja. Então, nós vai nos falar aqui, né, o versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens tinham uma grande ousadia, né, em falar, em se opor à obra de Deus, né? Que aqui Judas faz uma referência ao arcanjo Miguel. Então nós vamos ver que essa menção, esse episódio aqui, se você vai analisar e você vai acompanhar a palavra de Deus com respeito à morte de Moisés, que está escrito em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, ela não faz menção desse fato. Ela fala só sobre a morte de Moisés. Mas esta citação aqui são de um livro apócrifo. É um livro apócrifo que, conforme Clemente de Alexandria e Orígenes, líderes da igreja primitiva, relatam, né, que realmente havia
esses relatos aqui num livro apócrifo que se chamava A Assunção de Moisés. Então aqui Judas faz essa referência aqui, porque se você vai ver no Velho Testamento, você não vai ver essa disputa aqui. Isso aqui somente está escrito aqui em Judas. Você vai lá, vai acompanhar toda a morte, né, de Moisés, que está escrito em Deuteronômio ali, capítulo 34, versículos 5 e 6, e você não vai encontrar nada com referência a essa luta aqui, né? Com respeito ao corpo de Moisés. Então, é um livro apócrifo que foi citado aqui por Judas. Mas ele queria dizer aqui, Judas, né, que a ousadia desses homens, né, que até mesmo o anjo, né, o arcanjo Miguel, ele não quis se opor a Satanás, né, mas ele vem dizendo aqui que esses homens são tão ousados, são pessoas tão perspicazes, né, que são pessoas de falto juízo, né? Então ele faz essa referência. Este, porém, dizem mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente não conhece, como animais irracionais se corrompem. Então eram pessoas que não tinham nenhuma racionalidade nas suas decisões, né, no seu dizer. Eram pessoas que não mereciam crédito naquilo que falavam, porque pessoas que falavam de um modo irracional. Então ele começa aqui, Judas, a falar, e aí ele vem trazendo, né, trazendo outra palavra no versículo 11, trazendo um juízo, né, porque toda vez que a Bíblia fala em ai, né, ai, são juízos, né. Então ele está dizendo aqui, ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, né? Então, novamente, ele começa a fazer uma menção ao Velho Testamento, né? O caminho do orgulho, né? Nós vamos ver que caminho do orgulho. Caim matou Abel, né? Então você pode acompanhar na sua Bíblia, né? Gênesis 4, versículo 3 ao 8, você vai encontrar essa passagem de Caim. Então você vai fazer aqui, você está vendo aqui, caminhando aqui pela Bíblia, você está vendo que Judas cita vários personagens bíblicos, vários fatos bíblicos que aconteceram. Ele fala para elucidar, né, para trazer à memória certos atos que esses homens estão cometendo. Então ele traz, né, o Caim, e logo após ali ele já fala também... ai deles porque entram pelo caminho de Caim, né, que é o caminho do orgulho, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então você vai ver Balaão, né, é o pecado da ganância. Você vai ver que também esses homens, né, eles eram homens gananciosos. Esses homens que estavam infiltrados dentro da igreja, estavam deturpando a fé do povo de Deus. Então você vai ver Balaão, né? A história de Balaão você vai ver de Números, capítulo 22, do versículo 1 ao 41. Então é importante que você saiba todos esses episódios que Judas está mencionando aqui. Você tem que saber todos esses episódios, o episódio de Caim, o episódio de Balaão, né? Que é o pecado da ganância aqui, que ele está dizendo, né? Esses homens que se corrompem pelo pecado do orgulho, pelo pecado da ganância. E também temos aqui que ele fala, né, a rebelião e desobediência de Corá, Datã e Abirão, esses três homens que se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão. Então você vai ver esse fato também em Números, capítulo 16, versículo 1 e 3. E depois nos versículos 31 e 35. Aí você vai ver como Deus castigou esses homens, né? Então você vai ver o juízo de Deus também. Então Judas vem trazendo fatos, né, do Antigo Testamento. Ele faz uma menção de anjos caídos, Sodoma e Gomorra. Ele faz citação do povo de Israel que foi rebelde, que murmurou. Então todas essas coisas ele vai trazendo, né, para que ele possa chegar também numa conclusão final daquilo que ele quer trazer para o povo. Então nós vamos ver aqui, então, que Corá, né, Números 16, 1, 3, você acompanha, anota aí
na sua folha que você tem escrito aí, para você acompanhar depois esses episódios, já para você ir se familiarizando com a palavra de Deus. Nós, como quando queremos pregar a palavra de Deus, eventos, os principais eventos, personagens que aconteceram dentro da Bíblia, a gente tem que praticamente saber de cor já os assuntos, né? Então, fatos, guerras, tantas outras coisas. Então, por isso que é importante a gente fazer uma leitura de toda a Bíblia, anotar aquilo que você acha que é importante, para que você possa também ter conhecimento, né? E ser de fácil o manuseio, se você precisar de algum assunto para ilustrar a tua pregação, você sabe. Então, isso é importante você ter em mente. Então, ele fala com respeito a esses homens. Então, o Corá, né, é o espírito da rebelião, né, que estava nesses homens aí. Então, ali ele vai falar, agora Judas vai falar com respeito a essas pessoas. O que são essas pessoas? Como essas pessoas são? Então, ele vai dizer assim, ó, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, né? Pessoas que se ensinavam a si mesmos, se orientavam e queriam ainda orientar outras pessoas. Então, Judas está dizendo, são nuvens sem água, levado pelos ventos de um lado para o outro. Assim são essas pessoas, né, que andam de um lado para o outro, eles não se firmam muitas vezes, porque eles querem andar ao seu bel prazer, eles não respeitam uma autoridade, como Corá, né? Ali ele não quis respeitar a autoridade de Moisés e Arão que estava à frente. Então essas pessoas são a mesma coisa aqui que Judas está falando, né? São nuvens sem águas, né? São uma aparência, né? São levados por ventos de um lado para o outro, né? Essas pessoas andam de um lado para o outro, né? Tá aqui um pouco aqui, a gente não se adequou ali, a doutrina não me serve, eu quero impor a minha doutrina ali naquela igreja, então não serviu para mim, eu já saio fora e vou para outra. Então é aqui que ele vem dizendo, né? São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, né? Árvores infrutíferas. Essas pessoas que estavam ali, infiltradas no meio do povo de Deus, elas estavam trazendo prejuízo, né? Porque eram pessoas que eram árvores murchas e infrutíferas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então ele fala aqui já também que essas pessoas já estão preparadas as trevas, né, para ele. Então ele já fala desse juízo. E o versículo 14 diz, e destes profetizou também Enoque. Aqui nós vamos ver a segunda passagem, a segunda menção que ele fala sobre o livro apócrifo de Enoque. Os livros apócrifos não foram colocados no cânon bíblico, mas não quer dizer que muitos deles têm certas histórias, certos registros que também respaldam, né? Nos dão respaldo para nós comentar certas narrativas históricas. Então não quer dizer, né, que os livros históricos eles só não estão dentro porque escolheram alguns livros, né, os livros inspirados, mas muitos deles têm certas narrativas que contribuem para a palavra de Deus. Então Judas vai fazer aqui novamente outra menção de um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, né? O livro de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Então o livro de Enoque aqui, né, que fala, né, e ele está falando aqui Judas, porque Enoque foi um homem que foi arrebatado, né, um homem de Deus, e então Judas faz também menção a este livro, né, e existe o livro apócrifo de Enoque. E se um dia você tiver a oportunidade, quiser ler, tem muitos livros apócrifos, né, para as editoras
elas já produzem esses livros, então muitas histórias, muitos fatos que ocorreram são registros que estão nesses livros. Assim como Flávio Josefo, né, que foi um historiador judeu, e muitas das pregações, muitas ilustrações e narrativas históricas, muitos pregadores também se apegam também às narrativas dele, porque é uma pessoa de confiança, né? Os seus escritos têm comprovação também, muitas vezes dentro da Bíblia, né? O que ele falou, muitas vezes os fatos estão inseridos dentro da Bíblia. Então, isso é importante a gente saber. Então, o versículo 16 diz: esses são murmuradores, ó, a classe de pessoas, né, que Judas está falando que estavam infiltrados no meio da igreja. Estes são murmuradores, então você vai ver esse tipo de pessoas, né, queixosos da sua sorte, né, pessoa que sempre está de mal com a vida, para mim está dando tudo errado, não dá certo, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, né? Pessoas que falam coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então são verdadeiros bajuladores, né? Isso você já deve ter visto muito na sua vida. Bajuladores, pessoas que às vezes só estão dentro da igreja por interesse próprio ou interesse financeiro, muitas vezes atrás da teologia da prosperidade. São pessoas que hoje em dia às vezes estão dentro da igreja só para tirar um proveito, né? E esses homens aqui, eles estavam infiltrados no meio da igreja, mas eram pessoas que, como diz aqui, admirando as pessoas por causa do interesse. O seu amor não era verdadeiro. A sua irmandade, a sua unidade em Cristo com os irmãos, a sua comunhão não era por causa do amor de Cristo, né? O amor ágape, mas sim por interesse. Então ele vem falando, né? Que bajuladores, né? E o versículo 17 vai nos dizer: mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então, são pessoas que causam divisões na igreja, né? Pessoas que têm todas esses defeitos aqui que Judas está alertando, né? Porque os apóstolos também já haviam alertado que nos últimos dias surgiriam essas pessoas. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, né? São pessoas que não são espirituais, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Então nós vamos ver que Judas aqui faz um relato muito bom e alertando de todas essas coisas. Mas aqui eu estou meio correndo aqui porque o tempo é curto, eu tenho que nós temos esse vídeo aqui que eu tenho que terminar a apostila, depois eu quero fazer outro vídeo também, que vai demorar um pouco, mas para os irmãos terem mais ou menos uma ideia de como vocês têm que vir fazendo estudo hermenêutico, né? Vocês têm que vir analisando o texto, você tem que ler todo o texto e você vai ter que ir anotando aquilo que você tem dúvida, aquilo que você não sabe, palavras, verbos, que você não tem a clareza, você anota, depois você pega um dicionário bíblico, você pega um comentário bíblico e aí você começa a desvendar o segredo de todo o texto. Você vê que aqui nós pregamos praticamente toda a Bíblia, né? Porque aqui ele falou do Velho Testamento, falou do povo que saiu do Egito, falou de Sodoma e Gomorra, falou da rebelião de Corá, falou dos anjos caídos, falou de Caim, falou de várias coisas. Foram vários assuntos que estavam inseridos, né? Estão inseridos no livro de Judas. E é um livro que tem somente 25 versículos. E aí nós vamos partir para o final, né? Então agora aqui ele começa a aconselhar a igreja, né? Os irmãos. Ele diz assim: mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então nós vamos ver aqui que ele começa com batalhar da fé, e aqui ele fala da vossa santíssima fé, né? Orando no Espírito Santo. Então esse livro é um livro que fala sobre a nossa fé, a batalha da nossa fé. Como nós nos mantermos alertas, nos preservando desses falsos mestres, né? Então ele vai dizer: conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele fala aqui: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos.
Então, o que que ocasionou todo esse ensinamento, isso que esses homens estavam querendo infiltrar no meio da igreja? Ocasionou que muitas pessoas, talvez os mais fracos, ficassem duvidosos com respeito à sua fé. Então, muitos talvez vacilaram, muitos estavam em cima do muro, porque muitas vezes é o assédio de Satanás, e são pessoas às vezes influentes que entram no meio da igreja, às vezes por uma posição financeira, ou até mesmo uma pessoa que tenha uma certa habilidade em oratória, em falar, em conhecimento. Então ele chega sutilmente no meio da igreja e muitas vezes ele vai trazer a dúvida. Muitas pessoas vão ficar em dúvida, vão dizer, olha, eu acho que ele está certo, eu acho que o seu ensinamento está certo. E aí muitas vezes essas pessoas entram dentro da igreja e arrastam aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão muitas vezes doentes, e muitas vezes aquele que estão dormindo, né? O apóstolo Paulo mesmo falou, eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, né? Então na igreja sempre tem pessoas que às vezes estão mais fracos, debilitados espiritualmente. Mas então ele fala aqui para que nós venhamos exercitar, né? Nos edificar uns aos outros, né? Orando e guardando a nossa fé, né? E ele diz mais no versículo 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Então aqui ele já fala de salvar alguns. Tem uns que já estavam já praticamente na boca, né, do inferno, já estavam já estavam se corrompendo, de repente fazendo até algumas práticas de pecado, de perversão sexual, como foi citado ali que Sodoma e Gomorra, né? Muitas vezes rebeldia de Corá, né? A rebelião contra os líderes, do orgulho de Caim. Então, muitas dessas pessoas já estavam à beira já do abismo. E ele estava dizendo aqui, Judas está dizendo, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, né? O pecado. Então ele vem aqui no final, ele vem dizer, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar, né, de tropeçar de todo mal, né? Muitas vezes nós podemos até mesmo tropeçar, né? Mas nós não vamos cair porque nós vamos estar com a nossa fé firmada em Cristo, né? Não está firmada em homens, porque os homens muitas vezes, como ele fala aqui, Judas está falando aqui, muitas vezes os homens, eles somente têm interesse, né? Então, ele fala aqui com respeito aos homens, que esses homens são somente interesseiros, né? Bajuladores, mas a nossa fé está firmada em Cristo. Então você sempre use as escrituras para que você possa se firmar cada vez mais. Procure um irmão mais antigo da igreja, se você é novo, para se aconselhar, fale com o seu pastor sobre alguma dúvida, de alguma doutrina, alguma coisa, sempre peça esclarecimento para que os irmãos possam lhe apoiar, né? Porque a igreja do Senhor caminha assim, um ajudando os outros, né? Judas está falando ali, né? Para um ajudar o outro, né? Para que eles possam manter a sua fé. Então, Judas, nesse capítulo aí, nesses versículos que ele fala aí, nos dá uma grande lição para nós ficarmos ligados, né? Para a gente ficar esperto, principalmente a liderança da igreja, com respeito a todos esses homens que se levantam muitas vezes, se infiltram muitas vezes na igreja, e às vezes não é para ser bênção, às vezes é só para inflamar a igreja do Senhor, trazer heresias, falsos ensinamentos, e fazer com que o povo venha se corromper. Mas Deus é poderoso, que Deus venha nos abençoar. Então, se você quiser ler um pouco mais, né, na sua casa, leia o livro de Judas novamente, né? E quem sabe você vai tirar outras lições
ainda mais profundas daquelas que eu passei para você. Mas eu fiz meio correndo, né? Porque a gente tem muito ainda que caminhar. Então, praticamente aí na página 9 de vocês agora, nos fala, né? Identificar os limites do texto. Então, nós temos que identificar os limites dos textos, né? Os capítulos e versículos foram criados para facilitar a leitura, mas não é uma divisão perfeita. Então, os capítulos estão divididos, capítulo 5, 6, mas não é uma divisão perfeita, né? Porque a Bíblia ela é uma toda. Então, há alguns livros, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, era só o livro de Samuel, não tinha 1 e 2 Samuel. Isso aí foi colocado também para facilitar a leitura, né? Então, alguns exemplos que a gente tem, né? Por exemplo, Mateus 5, o bloco inteiro começa em Mateus 4, 23 e vai até Mateus 7. Então, se você olhar na sua Bíblia, você abra, né, esse texto que você vai ver que ele vai começar mesmo o ensinamento em Mateus capítulo 4, 23. E ele vai ir todo o bloco, né? Vai até Mateus 7. Todo é uma só fala, né? É um só ensinamento. Isaías 53, né? Que fala sobre Jesus ali, né? A profecia messiânica, né? Com respeito ao Messias. Então ela começa a narrativa do sofrimento de Jesus, né? Em Isaías 52, versículo 13, ali que começa, não é em Isaías 53. Então ela começa um pouquinho antes. Lucas 16, 19, 31 começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17 e 10, que termina todo o bloco, né, de ensinamento. Para detectar quando termina o bloco, sessão ou perícope, devemos observar a mudança na narrativa que o autor faz, de local, ouvintes ou tema. Então, cada vez que você tem que analisar, né, o local onde Jesus estava. Jesus estava orando no monte, né? Era um local. Mas aí ele desce até a beira do mar, é outro local. Então já começa a mudar, muda os personagens, as pessoas que estão ouvindo, né? Então, de repente, ele entra para dentro do mar, de repente entrou só com os discípulos. Então, são outras pessoas, são mudanças que existem. Então, isso serve para a gente ver, para notar a mudança, né? Então, ouvintes, de repente Jesus estava dentro da sinagoga, agora ele já não está mais na sinagoga, ele está no deserto pregando. Então, são lugares que mudam. Então, para detectar, né, quando termina o bloco, a sessão, o perícope, devemos observar a mudança na narrativa que o autor faz. Então, sempre você fique ligado, né, para que você possa sentir, né, quando mudou de lugar. Ele estava aqui, agora Jesus já não está mais aqui, ó. Ele saiu daqui da Judéia e ele foi agora para Galiléia, agora ele foi para Cafarnaum, agora já essa mensagem em Cafarnaum. Então isso você tem que estar sempre ligado. Devemos analisar o contexto geral e específico, né? Então, novamente, aqui eu reforcei, né, quem escreveu a passagem, para quem escreveu, quando foi que escreveu, né? A data é muito importante. Qual era a situação do contexto, né? Qual a situação do contexto? Era político, social, histórico? Se estavam enfrentando alguma heresia, muitas vezes, né, as cartas, aqui no caso de Judas, que a gente fez a leitura, a gente viu, né, que estavam enfrentando alguns problemas. Quais problemas doutrinários enfrentavam? Qual império estava dominando? Nós temos que ver, né, que muitas vezes na época de Jesus era o Império Romano, mas antigamente, né, tinha o Império, muitas vezes era o babilônico, os assírios, o grego também dominou o mundo. Então a gente muitas vezes tem que ver isso aí, né? Essa situação também político no momento que estavam acontecendo os fatos. Isso aqui é importante, né? Que costumes da época e fatos me ajudam a compreender o texto. Então, muitas vezes, né, a gente tem que compreender o texto, muitas vezes sabendo os costumes, né? A história da época, como se fazia. Então, nós vamos ver aqui em Gênesis 31, 14, você pode analisar na sua Bíblia, quando Raquel furta os ídolos de seu pai Labão por sentir-se prejudicada por seu pai, tê-la vendida a Jacó. A estátua da família
dava direito dobrado ao que possuía após a morte do pai. Então aqui, Raquel sentindo-se lesada, né, por ter o seu pai gastado todo o dinheiro que havia sido pago, né, por Jacó. Então ela sentiu-se lesada, e a própria escritura vai dizer ali, né, que ele gastou todo o dinheiro que Jacó havia dado. Então ela pega esses ídolos e ela leva consigo, porque ele lhe dava o direito, quando o pai morria, a ter o dobro, né, da herança. Então é uma história que a gente muitas vezes a gente tem que saber, né, para saber muitas vezes o que aconteceu e passar uma boa narrativa da história para o povo. Analisar o contexto literário da passagem, né? O gênero, narrativa, narrativa histórica, se é poesia, leis, profecias, cartas e parábolas. Então, o gênero é importante você saber também, né? Porque tem as leis, né? Tem os livros sapiensais, tem as cartas, as parábolas, as profecias, também os livros proféticos, né? Tem muito, não é somente Apocalipse, mas tem outros livros ali proféticos, Ezequiel, Joel, e tem também profecias também com respeito ao final do mundo. Figuras de linguagem. Muitas vezes a gente tem que ver se o texto é literal ou figurado. Então, exemplo, João 10, 9 diz, disse Jesus, eu sou a porta, sentido figurado. Ele quis dizer que era o caminho. Então, esse sentido literal, figurado. Então, figuras de linguagem são várias. Tem hipérbole e tem tantas outras, né? Se eu fosse muitas vezes colocar tudo que eu queria colocar aqui, a gente ia passar muito mais aulas, né? Falando. Então, eu não quis botar mais coisas aqui. Quem sabe, né? Um dia a gente presencialmente a gente pode ainda se encontrar e a gente pode falar, né, sobre esses assuntos. Então nós vamos ver aqui depois, na página 12, para vocês talvez seja a página 13, nós vamos ver a composição do sermão. Então nós vamos ver, né, toda a composição do sermão. O sermão é composto pelo assunto, pelo título, tema, texto, introdução, corpo e divisões, aplicação e conclusão. Então, para nós começarmos, né, para compor um sermão, para você começar a fazer um sermão, escolha textos após a meditação da Bíblia, pedindo a direção do Espírito Santo. Então, você vai fazer a escolha de um texto que você gosta, né, que você sentiu que Deus fala com você, que você gosta, você tem mais habilidade. Escolha texto que falem primeiramente consigo, né? Muitas vezes tem textos que a gente tem mais facilidade de falar, porque a gente tem mais autoridade, porque até mesmo a gente já teve experiência com respeito àquilo ali. Se muitas vezes vai falar sobre vício, sobre libertação, então eu vou pegar um texto sobre libertação e eu vou ter mais autoridade, porque um dia Deus me libertou das drogas, né, do vício do álcool, então eu vou ter mais liberdade para falar e autoridade. Então eu tenho que escolher textos que falem primeiramente comigo. Escolha textos conhecidos pelo povo. Não adianta também você procurar textos muito difíceis, né? Que muitas vezes você, para fazer uma boa interpretação desse texto aí, você vai muitas vezes ter que batalhar bastante. Muitas vezes você vai ficar em dúvida, muitas vezes, desse texto, né? Do que você vai falar. Então, são textos que às vezes é para um nível bem mais acima, né? Eu mesmo tenho textos que às vezes eu não prego, porque eu sei que são textos muito difíceis da gente falar, e aí eu já não me atrevo, né? Mas a gente tem que saber cada um o seu nível, tem que saber o seu nível de conhecimento, até onde você pode ir. Então, escolha textos conhecidos pelo povo, né? Porque geralmente, né, a pregação para o povo, geralmente trabalhos evangelísticos são textos que a gente tem que fazer com que o povo e o pecador venham se entregar a Cristo, né? Então, os textos mais difíceis a gente muitas vezes vai deixar para uma escola bíblica dominical, a gente vai deixar para um culto mais fechado para membros, aí a gente pode discutir um assunto mais
é mais difícil, né? Aí pode haver até um debate aí para que todos nós possamos aprender mais. Então, diz aqui o item 4, escolha texto que desperte interesse e atenção do povo. Então, isso aqui é importante, né? Quando você já é safo, no caso, né? Você já escolhe um texto que chame a atenção do povo. Escolha texto que respondam à necessidade do público-alvo. Então, quando eu vou pregar, eu tenho que fazer uma leitura, uma análise do povo que eu vou pregar. Se eu vou pregar para jovens, e muitas vezes dentro daquele trabalho ali é para jovens que têm problemas com vício, é muitas vezes jovens que têm problemas com seus pais, então eu tenho que também estar por dentro disso aqui para saber a necessidade do meu público, né? O público que eu vou atingir. Então, se é a igreja, né? Então tenho que saber qual é as necessidades, pedir a revelação de Deus, né? Também para que Deus me dê sabedoria para que eu possa falar a palavra que realmente venha a tocar o coração das pessoas. Escolher textos de fácil interpretação, né? Foi o que eu falei, textos não muito difícil, né? Para que eu possa me sentir mais seguro na hora de explanar esse texto, né? Escolham textos que estejam dentro da sua capacidade de interpretação. Não se sinta inferiorizado por não saber textos mais complexos. Estude e em breve será capaz. Então, isso é importante, né? Às vezes tem pessoas que querem pregar textos difíceis, mas muitas vezes ele vai fazer uma interpretação errônea do texto. Ele não vai conseguir atingir realmente o que aquele texto quer falar. E aí vai ser até vergonhoso para ele, né? Mas você não pode achar que está inferior ao outro, né? Não, você tem conforme a sua limitação, a sua capacidade. E no momento que você vai se interessando mais pelas coisas de Deus, você também vai se aprofundando mais. Deus vai dando sabedoria e capacitando você. Todos nós somos assim. Todos nós começamos com o Salmo 23, né? E depois a gente... Hoje eu também, eu já preguei textos fáceis. Hoje já Deus me concede a graça, né? E eu posso também ser professor de escatologia. Hoje eu também posso ensinar escatologia porque eu fui aprendendo, fui buscando, né, conhecimento. Então hoje alguns textos mais difíceis eu posso também conseguir interpretar, né? Com o auxílio de livros a gente vai aprendendo. Mas você não se inferiorize, né? Se você prega realmente textos mais suaves, né? A cura, muitas vezes os salmos, então mas tudo isso é para edificação do corpo. As pessoas vão ser edificadas também com aquilo que você falar. O que importa, é que eu digo sempre, é o seu testemunho de vida. É aquilo que você é dentro e fora da igreja, dentro da sua família, no seu trabalho. É esse testemunho que vai fazer com que as pessoas venham sentir a necessidade de conhecer o teu Jesus. Passos para a formação de um sermão. Então, para começarmos a fazer o nosso sermão, né? Anote as necessidades de sua audiência, pode ser gerais ou específicas, né? Então a gente vai sempre analisar. Muitas vezes, se você é um líder de um trabalho, né? Já é pastor ou atende um ponto de pregação, você tem que estar sempre olhando a necessidade, né? Você não pode somente pregar cura todos os dias. Tem dias que você vai pregar cura, outro dia você vai pregar fé, outro dia você vai falar sobre missões, outro dia você vai falar sobre prosperidade, outro dia você vai ter uma mensagem motivacional, mas você tem que fazer, né, com que a palavra de Deus ela venha ser atingida num todo, né? Porque tem muitos pregadores que eles se detém a pregar só um determinado assunto, né? Então tu vai ver igrejas muitas vezes que são especialistas, né? Só em cura, outras só em prosperidade, outras só em missões. Mas não, o evangelho ele tem que ser pregado na sua plenitude, né? Tem que pregar o pecado, tem que pregar a salvação, tem que pregar a cura, tem que pregar a fé, tem que pregar tudo que está na Bíblia tem que ser pregado. Então, por isso que eu sempre sou do acordo, né, que haja diversos pregadores dentro da igreja, tenha presbítero, evangelista, tenha diáconos, porque cada um vai ter uma mensagem diferente. Porque geralmente a gente tem a tendência a gostar de mais de um assunto e geralmente você prega mais aquele assunto. Então, tem gente que foram curadas, né? Deus curou, então ele sente mais autoridade,
ele sente mais segurança em pregar sobre cura, então ele vai pregar só sobre cura. Mas as pessoas também têm que ouvir sobre pecado, sobre libertação e todas as outras coisas. Então você tem que fazer uma análise do seu público, né? E as necessidades. Então, quais as necessidades gerais e específicas? Então, gerais, né? Problemas da igreja, tais como doutrinários, de comportamento, éticos e motivacionais. Então, muitas vezes, o pastor, o obreiro, vai ter que falar algum, né, sermão doutrinário, né, sobre ética. Muitas vezes os irmãos estão se comportando mal, né, vão ter que falar alguma coisa sobre ética também, específicas, né, problemas pessoais, tais como problemas financeiros, emocionais, relacionamento. Hoje em dia, mesmo com a pandemia, hoje em dia tem que se pregar, o pessoal está pregando mais, né, essas necessidades aí, porque o pessoal está afetado emocionalmente. Então, muitas vezes a gente está ouvindo muitos sermões, né, dos pregadores, para que as pessoas se acalmem, para que as pessoas esperem em Deus e motivam as pessoas a viverem, porque muitas pessoas já estão desistindo da vida. Então é isso aí, né? Então você vai ter que ver o seu público, né, e as suas necessidades para que você possa trazer uma mensagem que realmente vai de encontro à necessidade daquele povo, né? Muitas vezes, agora com a pandemia, financeiramente, então as pessoas estão fragilizadas também, porque estão com problemas financeiros e eles precisam também saber que o nosso Jeová Jireh é o Deus provedor, que ele é o Deus que provém todas as coisas para nós. E a lei, né? Aí tá, cabe ao pregador também trazer essas pregações motivacionais. Então, o título ou tema do sermão, né? Pode ser, você vai colocar um título, né? Ou tema no seu sermão. Então você pode colocar, né? Pode ser de uma forma afirmativa, né? Você pode dizer, você precisa de Cristo, né? Um título também interrogativo, né? Qual o significado da sua fé? O porquê sofremos, né? Exclamativo, para mim o viver é Cristo. Então nós podemos pregar, colocar um título, o tema na nossa mensagem que nós vamos pregar. O importante é ser algo que desperte o interesse do ouvinte. Sempre nós temos que trazer, né, um título, botar um título na nossa mensagem que desperte a atenção da pessoa que está ouvindo, né? Que ela vai ouvir aquela mensagem, que ele possa se ligar e focar naquele momento. Escolha o texto bíblico, né? Aí você vai escolher um texto bíblico que vai embasar aquilo que você vai falar, né? Sobre fé, sobre cura. Então você vai escolher um texto bíblico e faça análise do texto. Então você vai ler esse texto, né? Mais ou menos umas 3 vezes para fixar bem o texto, de início ao fim você tem que saber. E aqui você vai ser um investigador, né? Aqui é como eu sempre digo, você vai ser responsável por fazer um inquérito, né? A apuração dos fatos, saber o que realmente aconteceu naquele momento. Então você vai ter que fazer essas perguntas todas aqui para chegar a uma conclusão. Então você tem que ver quem é o autor, quem escreveu aquele livro, né? Quem é os personagens principais daquele fato que está ocorrendo, né? Ou daquilo que ele está narrando. A quem escreveu, se escreveu para uma igreja, escreveu para uma comunidade, ou se escreveu para uma autoridade, o que a pessoa disse, sua mensagem era exortativa, consoladora, a quem a pessoa disse, a um discípulo, a um amigo, né, a um escriba, um sacerdote, por que a pessoa disse o que disse? Pois queria orientar, advertir. Quando disse, né, o tempo, onde disse? Ele falou no templo, na sinagoga, no deserto, no monte. Com quem estava? As pessoas que acompanham. Quantos estavam? O número de pessoas. Então, assim, você quando pega um texto, você tem que ser realmente curioso, né? Você tem que ir para cima daquele texto ali e ler versículo por versículo, anotar do lado, né, numa folha, todas as suas dúvidas, né, e questionar, né, consigo mesmo e procurar achar as respostas dentro da Bíblia ou com auxílio de algum livro. Mas por que Paulo falou isso aqui? Né? Por que Jesus falou isso aqui? Então, Jesus tem uma passagem que Jesus diz que venha
e eu vos dar a água viva. Né? Porque Jesus falava da água viva, que ele era a água viva. Porque ele era água refrescante, ele era a água que saía diretamente da fonte, né? Ele era a fonte de água viva, porque antigamente existia a água viva e a água que não era viva. Qual era a diferença da água viva e da água que não era viva? A água viva era a água que ela saía da fonte. Então essa água era uma água fresca, uma água pura. Então Jesus, ele se colocava como uma água viva. E já a água que não era viva, era a água que vinha pelos aquedutos, né? Era a água que caía da chuva e ela corria pelos aquedutos e eram juntadas em cisternas grandíssimas, piscinas, tanques. Essas águas eram juntadas, então eram águas que não eram naturais, que não saíam da fonte, né? Então Jesus dizia, né? Eu sou água viva. Então ele dizia, vinde a mim e comprai, né? Água viva, porque muitas vezes naquela época era vendido em odres, né? De pele de carneiro, de cabrito. Esses odres era vendida a água. Então Jesus dizia que ele era água viva, né? Então você tinha nesse momento uma água pura. Então as pessoas, essa água era mais cara, mas Jesus estava se oferecendo. Então isso aí são contextos históricos que a gente tem que saber para que a gente possa fazer uma boa leitura do texto. Divida o texto, né? Relacione os principais assuntos do texto. Você tem que dividir esse texto, você tem que ver se é sobre fé. Às vezes num texto tem vários assuntos que você possa falar, que você pode falar sobre misericórdia, pode falar sobre a fé, pode falar do amor. Então você tem que dividir esse texto e pegar, né, o ponto principal que você quer falar e ver as lições principais desse texto. Prepare ilustrações, né, testemunho, pensamento, citar frases de célebres pregadores da igreja antiga ou atual, experiências, tudo que esteja relacionado ao assunto para maior fixação por parte do público. Então essa parte de ilustrações aqui é muito importante também você ter, né, ter em mente e você pegar e colocar para que você possa fazer a sua mensagem, né? Então, uma experiência, você pode começar a tua mensagem também trazendo uma experiência sua, né? E colocando aqui, né? E depois, logo após, também, através, embasado com o versículo bíblico, você possa falar mais sobre o assunto. Aplicar o texto, deixar claros quais os seus objetivos quanto ao assunto abordado, advertindo o ouvinte a pôr em prática o que ouviu. Exemplo, mudança de vida, santificação, temor, salvação. Então, a aplicação, nós temos sempre que no final da nossa pregação, nós temos que levar esse ouvinte a refletir. E como nós fizemos ele refletir? Através de uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, né? Dentro da tua mensagem você faz uma pergunta e você está aplicando na vida do ouvinte, fazendo ele refletir sobre aquilo que foi pregado. E depois, no final, né, redigir a conclusão, falar as consequências ou benefícios de seus atos. Exemplo, se arrepender, será salvo, se for fiel, Deus será fiel em todas as coisas. Então, nós temos que fazer uma conclusão final, e aí você faz uma abordagem de todo o texto, né? Uma breve palhinha, né, do que foi abordado, né? Fala sobre os tópicos ali, você faz uma conclusão final. Então, nós vamos ver aqui também tipos de sermão. Então, os tipos de sermão que existe, né? É o sermão temático, né? O pregador usa somente um tema, isto é, o assunto central do texto bíblico lido como base da mensagem, sem, contudo, apegar-se estritamente ao contexto anterior e posterior da passagem, mas que deve também ser observado para não haver erros de interpretação bíblica. É utilizado geralmente para congressos. Então, geralmente, o sermão temático é quando os irmãos fazem congressos, né? Aí colocam lá um tema, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eles dão um tema. Mas nós temos que, muitas vezes, quem escolhe esses temas aí para colocar para esses congressos, para esses trabalhos,
tem que muitas vezes estar ligado no contexto, muitas vezes, de todo o assunto, porque às vezes se você vai é, pregar conforme, né, a hermenêutica, vendo o contexto também, aí você vai muitas vezes se contradizer aquilo que você vai ver no contexto. Então, um exemplo negativo está aqui, né? Aí o irmão lá fez um trabalho, um congresso, e aí ele coloca um tema, né? Então, esse tema aqui é exemplo negativo, né? Coloquei como exemplo Isaías 29:14. Parte A, né? O pregador lá, o dirigente da congregação, o pastor, mandou lá para o pregador, ó, o tema do congresso é Isaías 29, versículo 14, a parte A do versículo, que diz assim: Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Então, esse título, esse tema ele deu para o pregador. Só que o pregador vai olhar todo o texto, né, o contexto, e aí ele vê que é totalmente contrário do que aquilo que esse tema está dizendo. A não observação do contexto, apegando-se somente a uma parte, faz com que cometemos erros. O contexto dessa passagem é somente juízo, destruição e assombro sobre o povo de Judá. Então aqui o cara manda, né? O pastor manda lá o tema lá, muito bonito, né? E eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Mas aí o pregador pega o texto lá para ler e fazer uma concordância, tudo, aí ele vê que é só destruição, só assombro, só juízo sobre o povo de Judá, entendeu? Então, umas coisas que nós temos que também estar ligado, né? Quando a gente vai mandar um tema, né, para uma igreja, para um pregador, quando ele vai pregar, você tem que estar convicto do que ele vai falar é sobre aquilo ali mesmo, porque você deu o texto exato para ele. Sermão textual, né? Nesse tipo de sermão, o pregador, ao contrário do sermão temático, apega-se ao único texto bíblico, extraindo dele de forma ordenada, lógica, as lições ou verdades espirituais que o Espírito Santo lhe conceder. Então, sermão textual, você pega um texto e aí você vai falar sobre aquele texto, né? A parábola das 10 virgens, né? O filho pródigo, tantos outros textos que existem. O sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto, podendo ser feito versículo por versículo do texto. Então, aí você tem já um mais detalhado, né? Aí você vai estudar mais pormenorizado a palavra, né? Versículo por versículo. Então, sermão expositivo. É muita coisa, né, que a gente tem para falar para os irmãos, então a gente tem que dar uma corridinha. Então aqui, ó, elementos estruturais do sermão. Eu coloquei aqui e para a gente já estamos chegando no final, né? Já está no final. Então, elementos estruturais do sermão. Saudações, né? Então você vai fazer a sua saudação inicial, os agradecimentos, né? Chegando, você dá aquela relaxada já, né? Você não vai estar tão tenso. Então, 2, assunto. É a matéria que será tratada, né? Então, o assunto aqui, o que você vai falar, você tem que ter um norte do que você vai falar. Então, você vai falar sobre amor, sobre fé, sobre salvação, sobre jejum. Então, você tem que ter o assunto principal, para que depois você venha desmembrando esse assunto. Texto. Aí você vai fazer a leitura do texto sagrado, é obrigatório para basear sua mensagem, né? Então, se eu quero falar sobre fé, eu vou usar um texto sobre fé. Então, aqui, ó, eu coloquei, você pode ter como base aqui Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você vai botar depois o título, né? É a visão ampla do assunto a ser tratado. Como ter fé? Ou você tem fé? Então, você já começa com uma pergunta aqui, né? Colocando o título. Tema. É uma visão específica do assunto a ser tratado, significa algo que está guardado, está dentro. Então, aqui o tema é um pouco mais extenso.
passos para obter uma fé genuína. Aí é mais longo o assunto, né? Então, em cima o título é Como Ter Fé e o tema aqui é Passos para obter uma fé genuína. Aí nós vamos, né, para a introdução. A introdução é muito importante. É a parte inicial do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório. É o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem. Uma exposição rápida do tema. Na introdução, você prepara a mesa que vai ser servido o alimento. Você desperta o apetite dos que irão saborear a comida. Então, aqui a introdução é imprescindível, né? Que você coloque um título, que você faça uma boa introdução para que aquela pessoa fique curiosa em saber. Então, é o exemplo que eu coloquei aqui, né? É como quando você vai fazer uma refeição, né? Se aquela mesa está bonita, bem enfeitada, aquilo ali vai lhe dar um apetite, né? E você vai ficar para cear, porque você vai ver aquilo bem organizado, né? Bonito. Então, vai lhe dar aquela vontade de participar. Então, aqui, na introdução, é algo muito importante você, muitas vezes, fazer com que o povo venha ficar curioso em saber aquilo que você vai falar. Então, muitas vezes, um título na mensagem, um tema, muitas vezes chamando a atenção, a pessoa, muitas vezes, ele vai ficar no culto, às vezes, de repente, o inimigo está falando ao seu ouvido para ele ir embora, mas quando ele ouve aquele título ali, né, ele se acha interessante e ele fica, né? E Deus opera a obra. O corpo da mensagem, né, é a parte principal do sermão. O desenvolvimento, ele tem a ver com a sequência das divisões. É o conjunto de fatos, ideias, de provas e argumentos arrolados pelo pregador. Então, no corpo da mensagem, né, vai ter as divisões, você vai fazer divisões dentro desse corpo, né? Então, as divisões, tópicos que podem ser abordados com maiores detalhes. Então, aqui eu começo o desenvolvimento da minha mensagem. Então eu vou colocar o primeiro tópico ali, ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra, como obter a fé, né? Ouvindo a palavra de Deus. Então eu posso falar sobre isso, né? Eu posso falar sobre obedecendo a Cristo também, vai gerar fé em mim, vai fazer com que eu venha crer cada vez mais e mais nas Escrituras. Lendo as Escrituras, né? Porque nelas estão contidas inúmeras pessoas que agiram com fé. Então, quando eu leio a Bíblia também, eu posso adquirir a fé. Aplicação. Aplicação é aquilo que a mensagem me faz refletir para que haja uma mudança em meu modo de agir, pensar, viver e coloque em prática na minha vida tudo o que foi anunciado. Então, a aplicação, né? Você ali tem um exemplo. Você está buscando de modo certo desenvolver a sua fé? Então, eu coloco uma pergunta, né, para que o povo possa refletir. Então, eu jogo essa pergunta e deixo, né, para que cada um responda por si mesmo, né, consigo mesmo responda e tenha uma resposta baseado nesta mensagem. Então, a conclusão. Deve-se fazer um aparato geral do que foi pregado, enfatizando as ideias centrais da mensagem. A conclusão deve ser viva, enérgica, clara e precisa. Exemplo, a fé é uma ferramenta que irá transpor você de uma vida racional para viver o sobrenatural de Deus. Então, faço uma conclusão de toda a mensagem, né? Como falei, baseado aqui na fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu faço o meu fechamento também como uma conclusão sobre fé. Então, eu de início ao fim, se eu coloco fé lá no assunto inicial, eu tenho como me nortear, eu nunca vou sair falando outras coisas, porque tem pessoas que pregam toda a Bíblia e no final você pergunta para a pessoa o que ele pregou, né? As pessoas que estão ouvindo, eles não sabem, não têm o direcionamento, né? O irmão falou sobre amor, falou sobre misericórdia, falou sobre fé, falou sobre cura, tantas coisas. Então, muitas vezes a gente tem que nortear, muitas vezes, a nossa mensagem para que nós possamos atingir aquilo que aquele propósito que a gente fez daquela mensagem, né? Então, você tem que sair da igreja, você, obreiro, pastor, chegar, hoje eu quero falar sobre fé.
E eu vou encerrar minha mensagem fazendo um apelo ao povo, né, sobre a fé, para que eles possam adquirir fé, porque através da fé eles vão ter a cura, eles vão ter a prosperidade, eles vão ter todas as outras bênçãos. Então, você fecha com fé, faz a conclusão e fecha com a fé, né? Se amor, o meu assunto lá é amor, né? Amor entre os irmãos. Então, no final, eu tenho que fazer um apelo ali para que nós possamos também nos amar, para que nós possamos manter essa comunhão, essa unidade em Cristo. Então, eu faço a minha conclusão e faço um apelo, né? Então, aqui o apelo final ali, ó, quem deseja viver pela fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, no final ali, né, eu posso fazer um apelo sobre a fé, né? Aquele que sente que não tem fé, né? E passe à frente, eu vou orar por você e vamos orar junto e Deus vai aumentar, né, a tua fé para que a tua fé possa ser aumentada, para que você possa ter mais práticas para ter a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você não tem vindo tanto, né, na casa de Deus e você não pode adquirir a fé, né? Então vamos orar para que Deus faça com que você possa vir mais seguidamente na casa de Deus e para que Ele venha abençoar a tua vida. Então a gente faz um apelo também com referência à fé, né? Então isso é importante. Então nós temos na última folha, né? Chegou a última folha aqui, o modelo para elaborar sermão. Então aqui está, né? Essa última folha. Eu vou fazer um sermão. No próximo vídeo eu vou fazer um sermão pregando e já dando as instruções mais ou menos como eu faço, né? Nas minhas pregações, como é que eu faço. Então eu coloco aqui todos nesse modelo como a gente deve fazer, né? Como eu faço. É como eu digo, tem pessoas que têm um mapa mental. Eu já preguei, já ensinei em alguns lugares e as pessoas dizem, irmão, eu tenho tudo na minha cabeça. Eu não consigo ter um esboço, né, para pregar. Eu digo, não, tudo bem, se você tem essa capacidade, essa habilidade, tudo bem, pode fazer assim também, entendeu? Mas eu tenho uma certa dificuldade, então eu preciso de um esboço muitas vezes para que eu possa desenvolver a minha mensagem. Então isso é importante, né? Então eu tenho esse esboço aqui. Então o próximo vídeo aqui, se Deus quiser, em poucos minutos eu vou estar novamente fazendo esse vídeo. E vou deixar também para que os irmãos possam ter como modelo também de vídeo de pregação. Que Deus continue abençoando. Foi a minha última aula, não sei se consegui atingir o meu objetivo, foi claro ou não, né? Estou aberto a críticas, né? Porque eu não sei tudo, estou aprendendo com Cristo. Então, mas estou disposto a aprender com os irmãos. Que Deus venha nos abençoar, né? Que Deus venha me capacitar cada vez mais e mais para que eu possa ser uma bênção no meio da igreja do Senhor. E que Deus venha abençoar nossas vidas. Então, que a paz do Senhor fique em cada coração nessa tarde. E Deus abençoe cada um. Amém.